Olá, amigos do canal Panché, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta quinta-feira, 11 de março de 2021, em sua edição 46.531, onde nós vamos concluir a reportagem junto à página A15, quando nós falamos sobre como os Estados Unidos está enfrentando a pandemia do coronavírus. A reportagem que foi chegado a nós direto de Washington pelas agências internacionais comemora: a Câmara aprova pacote de Biden de 1,9 trilhão de dólares. Na primeira parte, nós vimos o histórico de resgates americanos, como da crise da Bolsa de Valores de Nova York e da crise subprime. Tramitação. O pacote de ajuda havia sido aprovado pelo Senado no fim de semana, quando sofreu algumas alterações. Os senadores limitaram o número de pessoas elegíveis para receber os cheques de 1.400 dólares, reduziram o pagamento semanal suplementar ao auxílio-desemprego de 400 para 300 dólares e derrubaram a previsão de aumento no salário mínimo por hora, que chegaria a 15 dólares. Portanto, há sacrifício por todas as partes dos Estados Unidos, inclusive dos trabalhadores, para que o país possa enfrentar da melhor forma possível esta situação. As mudanças foram consideradas uma vitória dos democratas de centro, em um reforço da Casa Branca para manter a fidelidade dos senadores do partido. Em 2020, a economia americana sofreu um colapso, registrando uma contração de 3,5% do produto interno bruto, uma crise sem precedentes desde 1946. Pois é, os Estados Unidos não passava por um aperto econômico há quase 70 anos. É realmente impressionante o estrago ocasionado pela pandemia. A gente não pode se esquecer que, infelizmente, os Estados Unidos também teve, neste momento, um governo ruinoso à frente da Casa Branca de 2017 a 2021, o que acelerou a crise. Segundo o Escritório do Orçamento do Congresso, o CBO, na sigla em inglês, o mercado de trabalho voltaria a seu nível anterior à pandemia apenas em 2024, se nenhuma medida de estímulo fosse aplicada. Realmente uma situação bastante delicada. Veja que nós previmos que a retomada da economia mundial ocorreria por volta do final do ano de 2022. Porém, nos Estados Unidos, os economistas mostram que, sem auxílio do governo, a situação se prolongaria pelos 2 anos na sequência àquela que foi feita em nossa previsão. De acordo com a Casa Branca, a legislação histórica pode criar até 7 milhões de novos empregos este ano. Ajudará a salvar vidas e também a reduzir a pobreza infantil. Este é um momento crítico na história de nosso país, disse a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, antes da votação. A ajuda está a caminho, acrescentou ela, enquanto a Câmara começava a votar o pacote de estímulo. Oposição. Os republicanos que se opõem ao tamanho da ajuda argumentaram que não há espaço fiscal para mais gastos, depois que 4 trilhões de dólares foram injetados na economia americana. E o pacote é dispensável sob a alegação de que a economia já tem dado sinais de recuperação. Para muitos republicanos e parte dos analistas conservadores, o pacote pode superaquecer a economia americana.
O líder da minoria republicana da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, afirmou ontem que o plano de alívio econômico de Biden é uma lista de prioridades de esquerda que antecedem a pandemia. Pois é, os republicanos conseguem, até neste momento tão delicado da economia norte-americana, ficar pensando em direita ou esquerda. O fato histórico e recente é que eles são grandes perdedores. Estão sapateando, falando muito, porque são grandes derrotados. E normalmente é assim. Quando o sujeito é derrotado, ele quer falar, ele quer se impor, ele quer dar o recado dele. Só que no face a face, evidentemente, é um fracassado, é um fraco, então ele não tem enfrentamento. Os Estados Unidos, no momento, não precisa da oposição, ela é insignificante, já que a maioria na Câmara, a maioria no Senado, pouco importa se há ou não republicanos. São profundamente derrotados, a gente já vinha analisando essa situação aqui, não é que queremos ter razão, o fato é que se tratava de um presidente incompetente, despreparado, negacionista e fanfarrão. Um sujeito que só conseguiu subir na vida graças ao pai que era construtor. Ele mesmo, sem realização nenhuma, a não ser no show business, já que o pai ficou bilionário. É essa história simples de Donald Trump. Só não vê quem não quer. E isto acontece, infelizmente, por exemplo, em outros países do continente americano. Mas vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu os vejo oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, gente!